Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje vou falar sobre Bradescão. A gente vai comentar aqui aquela análise, vamos dizer, aquela prestação de contas a cada 10, 15 dias no máximo. Eu atualizo as ações mais populares aqui do canal. O Bradescão é uma delas. Vamos falar do Bradescão, copo meio cheio agora, depois de uma recuperação importante das ações. Qual que é o viés desse vídeo aqui? Eu já estou compartilhando com vocês as pautas, né? Eu vou comentar aqui sobre um artigo, não vou ler o artigo completo, mas vou dar a minha opinião aqui sobre uma fortaleza do Bradesco para 2023, tá? O que foi uma fraqueza em 2020 a 2022. Pode ser uma fortaleza? Vamos tentar jogar aqui um pouquinho as ideias para vocês. E a gente vai falar de múltiplos hoje, tá? Múltiplos, dividendos e preço justo de todos os bancos, qual está mais barato, qual está mais caro, tá? Evolução do PL, onde está o Bradescão hoje. Então é um vídeo muito mais tático, pessoal, do que fundamentalista. Os vídeos fundamentalistas ficaram para trás aqui no canal do Bradescão quando ele divulgou o resultado. A gente foi lá na carteira de crédito, foi na inadimplência, foi ali nos calos, tá? Que pode ser fortaleza. Eu vou trazer para vocês o porquê de tal fortaleza, tá? Mas esse vídeo aqui, então, tático. E aí, preço-lucro, evolução. Aqui, mais uma vez, taticamente olhando para Itaú e Tube 4 versus BBDC 4 nos últimos 5 anos, tá? Onde um foi, o outro foi atrás, tirando exclusivamente, tá? 2022, segundo semestre. Terceiro tri e quarto tri, né? De resultado que teve em Americana, mas também o terceiro tri foi muito ruim do Bradesco, foi bem abaixo dos seus pares, então isso fez ali uma certa oscilação diferente dos últimos 5 anos. E aí, criou uma assimetria? É vantagem, tá? Nós terminamos com análise técnica, então prestação de contas BBDC 3 primeiro e depois BBDC 4, tá, pessoal? Então aqui, vídeo tático, gráfico já ajustado, pós-JCP, pós-dividendos e também ajustado em relação a viés. Como que a gente vai olhar, como que eu olho agora o Bradesco, já que temos um fundo bem bonitão ali feito no 12,35 no Bradesco 4, por exemplo. O 4 deu certo, os pontos meus aqui, mas o 3 não. Então ficamos a ver navio aí para quem estava no BBDC 3 porque não chegou a atingir. Mas a ótica é, você é investidor, e aí? Aloca mais, aloca menos, vamos falar de cenários aqui e principalmente operacional, né? Você que está investindo para longo prazo, pontos interessantes e regiões de equilíbrio de preços, certo? Então, vídeo tático nesse ato, né, até o segundo trimestre ser divulgado, final do mês que vem, em julho. Hoje, sabadão, dia 24 de junho, tá? Então, ótimo sábado, boa festa junina, bom quentão para todos que me acompanham aqui. Bom, pessoal, comentário desse artigo aqui da Infomoney, cresce para o Mitchell Denis, pessoal da Infomoney aqui, tá o Bradesco ou o BB? Em qual banco se posicionar, Banco do Brasil, né? Em qual banco se posicionar quando os juros caírem em agosto, né? Me parece que a ata vai ser publicada na terça-feira, pessoal, então hoje dia 24, 25, 26, 27. Dia 27 tem a publicação da ata, logo de manhãzinho, ata do Banco Central. Essa ata deve ser mais branda do que foi o comunicado. Então eu creio que a ata faça o mercado aliviar e não ceder, tá? Nesse momento, só dizendo para vocês aqui um pouco de calendário econômico, né? E, pois bem, creio que na ata, então terça-feira que vem, dia 27, entre dia 27 e dia 28, o mercado, e eu também assim eu espero, tá? Tenha mais certeza de que o Roberto vai de fato cortar em agosto, tá? E aí, quem sabe na ata a gente consegue ver pelas palavras que serão utilizadas, caso a ideia seja de corte, dê a parecer corte, se ele vai usar suave, se ele vai usar intenso, se ele vai usar ágil, né? Se ele usar suave, nas palavras aí do português, deve ser um corte de 0,25. Se ele for um cara mais eloquente, pode ser um 0,50 em agosto. Então, acho que a ata é muito importante dessa terça-feira e é papo aqui do título do artigo da Infomoney, onde coloca aqui o Morgan Stanley, né, como um banco que tem o Bradescão como favorito, por exemplo. E muito do argumento utilizado aqui nesse artigo é valuation. Então a gente vai falar de valuation aqui. Então os múltiplos, fundamentalistas, PL, tanto descontado, etc. E a sua carteira de crédito, que é muito mais, entre aspas, perigosa, né? Sensível à inadimplência, porque é pequeno negócio, é pessoa física. Essa foi a estratégia do Bradesco de 2020 para cá, focar em pessoa física, focar em varejão, tá? Deixou ali PJ e perdeu também posição no crédito para o agro, por exemplo, e viu o BB crescer muito nesse mercado e o Itaú se consolidar cada vez mais em PJ. O Bradescão ficou com esse crédito de risco por estratégia, tá? Esse
crédito, pessoal, foi muito depreciado em 2022. Tá? Teve inadimplência mais alta que do que seus pares. Tá? Então o PDD do Bradesco começou a oscilar bastante para cima. Tá? Só que agora, programa de governo desenrola, a economia surpreendendo para cima, trabalho, né, pessoal? Força de trabalho ainda resiliente, né? A GED bem resiliente. Pois bem, me parece que o que era fraqueza, tá? O Morgan Stanley coloca, olha, a carteira do Bradesco, que é relevante também, está aqui nesse artigo, a carteira do Bradesco, ela é mais rentável do que seus pares. Porque tem mais juros imbuído ali, porque ela empresta para, vamos dizer assim, pequenas empresas ou para pessoa física, cujo juro é maior. Tá? Então, o que é fraqueza? Se você acredita que inadimplência estabiliza, e é programa de governo, é assim, né? Todo mundo quer que a inadimplência cesse, tá? E aí a gente consegue ter crescimentos aí de 3%, 4%, que é aquilo que o governo está buscando. O pessoal passa muito pela inadimplência, passa muito para o pessoal tendo poder de consumo de novo. Bom, tá? O Bradesco consegue rentabilizar mais do que seus pares. Então, valuation depreciado e uma carteira de crédito que outrora foi uma bombinha, tá? Mais depreciada do que seus pares, menos resiliente do que a carteira de crédito do BB. Para o agronegócio, menos resiliente do que a carteira PJ do Itaú, que é espetacular. Tá? Agora vem o Bradescão, vem aí o segundo escalão, o terceiro escalão, que é esse crédito pessoa física que pode gerar frutos caso a inadimplência caia. E aí, juros caindo, pessoal, gera ali já por si só uma força para contenção de inadimplência. Tá? Então vamos ver. Né? Eu estou muito curioso para saber o quão forte vai ser a recuperação do Bradesco em termos de lucratividade. Se ele volta para o 6 bi trimestre, assim, ó. Se ele voltar para 6 bi trimestre, pessoal, a gente vai olhar para o Bradescão negociando ali acima dos R$20 em 24 meses aí, tá? Então, acho que vale a pena estudar aí muito o segundo trimestre. Tem já um impacto do programa do governo, tem um pouquinho desse impacto, mas vai gerar a tendência de recuperação. Acho que todos imaginam que o Bradesco vai se recuperar, não por causa do Bradesco em si, mas porque o mercado é consolidado aqui no Brasil. Então, assim, quem que vai pegar o lugar do Bradesco? É difícil. Tá? Não é um mercado disruptivo, né? O bancário, não. A tecnologia ali é mais ou menos igual. Tá? Então, ele cedeu em alguns meses para angariar mais clientes por menos margens. Vamos ver agora como é que ele vai rentabilizar toda essa recuperação. Eu, então, creio que o Bradesco se recupere, tá? Eu só não sei qual que vai ser a intensidade. E aí, no gráfico, eu vou trazer esses cenários para vocês, tá? Então, só colocando aqui algumas pulgas aí atrás da orelha de vocês, dizendo, poxa, o Bradescão pode ter ali no crédito pessoa física a rentabilidade interessante porque vai haver pagamento, a inadimplência vai cair, etc. E a economia está surpreendendo para cima. O salário mínimo foi aumentado. Temos aí estímulos, Bolsa Família bombado. Então, assim, muitas das coisas favorecem a pessoa física no curto prazo, né? No curto prazo. E aí a carteira do Bradesco acaba sendo a mais dinâmica e a mais rentável. Segundo o Morgan Stanley naquele artigo da Infomoney. Talvez eu linke o artigo na descrição. Hoje o Bradescão está com 4,89 dividend yield, mas tem que somar isso com as bonificações, tá? PL de 9, PVP de 1. Preço justo, pessoal, está em R$25. Dividendos, né? Oscilou muito de 2020 para cá, então toda essa barulheira, pessoal, de estratégia pós-pandemia e de alta e de queda, de queda e alta dos juros, tá? O Bradesco sambou, tá? Sambou muito mais do que o Itaú. Muito mais. Olha só o dividendo como está esquisito. Só que 2023, estamos começando a ter a cara de 2023, pessoal, deve ser a cara dos próximos 3 a 4 anos. A não ser que você ache que vamos ter uma crise sistêmica de novo e corte alto de juros de novo, loucamente. Agora, tudo se mantendo, vamos dizer, humano, tá? Inflação e juros humanamente controlados, tá? O Bradesco deve voltar aos seus 90, aos seus R$1 de dividendo por ano. Legal, pessoal? Isso, na última década, eu tenho essa estimativa para o Bradescão. Então, 2023 vai ditar 2024, 2025, 2026. Por quê, pessoal? 2023 vai ser os 12 meses ali que juros e inflação terão bandas próximas de volatilidade. E aí o banco já não perde muito na tesouraria, como não tem tecnologia ali que vai ser disruptiva, o Bradesco vai começar a recuperar a sua lucratividade, é isso que eu imagino, é a sua previsibilidade dos balanços. Então,
já pagou 69 centavos, mas eu creio que vá para os 90, eu creio que vá para R$1, né? Vamos supor que o Bradescão pare no 60, crise, tá? No 69, perdão. Hoje, né, o dividendo dele, tirando os 6%, coloca o Bradescão a R$11,50. O Bradesco está negociando a R$16,60. Tá? Se ele voltar aos 92, R$1, a gente está falando do Bradescão a R$15. Então, qual que é o desconto do Bradesco, pessoal? Tudo abaixo de 15,50. Tá? Tudo abaixo de 15,50. Qual foi o desconto do gráfico? 12,50. E aí eu mostro para vocês como eu construí esse ponto técnico. Tá? Vamos lá ao próximo slide, que são os bancos aqui agora. Preço justo, qual que tem a maior margem de segurança? É o Banco do Brasil. Segundo, Banrisul. Então, os dois estatais aqui são os mais baratos no momento. Depois, Bradesco, Santander e Itaú. Tá? Qual que é a maior margem? Banco do Brasil, Banrisul. E depois, a maior margem fica com o Bradescão. Tá? O preço justo de Graham está lá em R$25. Certo, pessoal? Então, todos os bancos estão descontados. Eu tenho, para o setor financeiro, uma performance esse ano aqui muito melhor do que o Ibovespa, por causa da dinâmica de commodities, principalmente. Agora, small caps e o imobiliário podem bater o IFNC? Eu acho que não. Atualmente, o setor imobiliário é o que mais sobe. Imob, mais 30%. E IFNC está com 20%. Tá? Então, o IFNC tem 10% ainda para correr, ou o Imob para ceder. Acredito muito mais que o Imob ceda do que os bancos subam 30%, 40% no ano. Acredito aí entre 20% e 25% para os bancos esse ano. Ou seja, bate CDI, bate inflação. É um setor nos 12 meses que eu acho que vai bater tranquilamente a renda fixa e o principal índice nosso, que é o Ibovespa. Tá? Preço-lucro do Bradescão, pessoal, média 11. Aquele ação de valor, né? Então, tudo abaixo de 10 vezes lucro acaba sendo uma região que você pode aumentar aportes por valuation, tá? É a tese do Morgan Stanley, por exemplo, que tem um valuation ali um pouco mais depreciado, embora com a recuperação atual deu aquela subidinha, tá? Então, o que é o melhor dos mundos aqui para o comprador de valuation? Lucro aumentar, preço lateralizar. Bom, é o melhor dos mundos, certo? E isso pode acontecer no segundo tri, principalmente em agosto. Tá? Que é um mês do desgosto, né? Um mês de realização de bolsa. Tá? Aqui, uma curiosidade, então nos últimos 5 anos, pessoal, nós tivemos Itaú e Bradesco andando juntinho, o Itaú sempre com uma performance levemente melhor, tá? Mas em vários momentos aqui iguais. Tá? Agora, pós terceiro e quarto tri, a gente vê o Itaú em preto, que sobe 66% nos últimos 5 anos, tá? Fazer fundos ascendentes, 2022 e 2023, enquanto que o Bradescão fez fundos descendentes. Tá? Então aqui é fundamento. Aqui é preço sendo ajustado depois de um resultado que surpreendeu. Tá, pessoal? Isso acontece no mercado financeiro. Essas são as oportunidades. Se você acha que o Bradescão, pela indústria consolidada que é, ou pelo micro, pelo Bradesco, pela gestão, vai recuperar, pessoal, no caso do Bradescão, é 5,5 a 6 bi. Tá? Isso é uma recuperação de lucro. Para 2021, para pré-pandemia, por exemplo, 5,5, 6. Se bater 7 bi de lucro Bradescão, pessoal, a gente vai estar falando dele rompendo essa máxima aqui. Tá lá nos 20 e poucos. Mas nesse momento, a garganta, né, a boca de jacaré, perdão, entre um e outro, 66% para o Itaú, 23% para o Bradescão. Estou dizendo que o Bradesco vai bater o Itaú? Difícil, mas chegar próximo. Tá? 45%, 50% de alta se o Itaú mantiver aí 60%, 70%, né, de retorno aí. Esse é o retorno do Itaú nos últimos 5 anos, esse é o retorno do Bradesco, tirando dividendos e bonificação nos últimos 5 anos. Bom, vamos lá, pessoal. Agora, parte técnica, quem tem Bradesco 3? Tá? Vamos começar com o BBDC3. Então, o BBDC3, o mesmo tipo de análise que eu fiz no 3, fiz no 4, só que no 4 deu certo, no 3 não. Tá? Qual análise foi essa, pessoal, durante a queda do terceiro tri e do quarto tri? E essas análises foram compartilhadas com vocês por aqui. Essa análise, né, fluxo. Falei, pessoal, o Bradesco 3, agora está ajustado e tal. 10,84, para mim ali é fim de fluxo. E não chegou muito próximo do 10,84, mas não chegou, parou nos 11, se eu não me engano. Tá? E mandou bala para cima. Qual é o momento do Bradesco hoje? De equilíbrio, de término de desconto técnico, desconto por valuation, pode aprofundar e muito com o segundo tri. Tá? Se tiver um lucro acima do esperado ou próximo do pré-terceiro tri 2022, por exemplo, tá? E os preços lateralizarem. Então, nesse momento, o Bradescão faz, né, um movimento muito similar à alta pré-terceiro tri.
Tá vendo no gráfico em amarelo aí. Então, o que eu faria como investidor de longo prazo no Bradescão agora? São duas especulações nesse momento. Tá? A primeira especulação, e vale para qualquer cenário, eu teria ordens cadastradas aqui nos 12,65, 12,76, 12,54. É a região dos 12, a região que eu mais gostaria ali de estar me posicionando tecnicamente, tá? Com um cenário de alta, do copo meio cheio. Tá? E nesse momento, para julho, certo? R$14. Né? Eu tenho um preço de equilíbrio aqui dessa alta, vai estar por volta aqui, pessoal, dos R$13,66, para não falar 14, R$13,66. Tá? Então eu olharia ali para o R$13,66 para baixo como desconto para esse terceiro tri 2023. Para quem acredita no Bradescão a 6 bitrimestre de novo. Tá? Onde eu começaria a comprar menos se eu fosse holder, tá? A partir dos R$16,90. Somente a partir, tem os 16 aqui, mas somente a partir dos R$16,90. Se eu tenho R$100 e estou aportando R$100 todos os meses, eu a partir dos R$16,90, vamos por R$80. Põe os 20 numa ordem limitada, a 13, porque eu acredito que antes de romper máxima histórica do Bradesco, ele vai revisitar os 13,66, os 12,70. Acredito que o Bradesco ainda belisca ali, antes de subir. Certo? Qual que é o principal ponto de equilíbrio, pessoal, para o Bradesco e para várias empresas blue chips brasileiras, tirando as de commodities, tá? É a reforma da Previdência, ali, aquela época da reforma da Previdência para mim é muito importante, porque tem um volumão ali em 2018, 2019. Então aqui para mim é importante. Que faixa é essa, pessoal? R$16,94. Então ali é equilíbrio para mim. Tá? Onde o preço de baixo para cima é resistência, de cima para baixo, suporte. Tá? De baixo para cima aqui resistência, um preço de equilíbrio, tá? E agora resistência, e se voltar, continua sendo resistência. Então, para o holder, investidor de longo prazo, quando que acaba o desconto do Bradesco e você começa a comprar ele justo, tá? Sem desconto, na minha opinião, tá? R$16,90. É o Bradesco 3 para mim. Você tem até lá de margem, essa seria a minha margem de segurança, tá? Para o contexto 2020 para frente, ou melhor, 2018 para frente, que pega ali reforma da Previdência, é um dos maiores volumes, tá? Reforma da Previdência, e depois aqui a região dos 18,85, também um baita volumão em maio de 2021. Então eu estou seguindo o volume. Se vocês me perguntarem, o rally do Bradesco vai até que preço esse ano aqui? Pessoal, 18,85. 18,85, 19,60, 18,85. Tá? Não acho que ele vai, esse ano aqui, romper máxima histórica, tá? Por causa do terceiro e quarto tri do ano passado, deixou ele para trás aí, certo? Agora, você que tá copo meio vazio, pessoal, achando que o Bradescão tá no limbo, você tem que plotar mais um ciclo de queda, tá? Eu vou plotar aqui mais um ciclinho de queda para vocês. Tá? E esse ciclo de queda vai gerar no Bradesco R$ 9,85, R$ 10,84, que não tocou. Tá? Então, os dois vermelhinhos aqui, para quem tá, não, Bradesco, Bolsa, etc., vai mal. Tá? Para esse cenário, você tem que estar comprando menos agora. Tá? Porque você está especulando que ele vai valer 10,84, 9,85. Não é o meu cenário, tá bom, pessoal? Meu cenário é que julho ele continua subindo, bem levinho, tá? Até os 16,94 aqui. E aí agosto, setembro, nessa meiuca entre agosto e setembro, volta aos 13,66 pelo menos, tá? Então eu ainda compraria normalmente o Bradescão a partir dos 16, eu passaria a comprar menos e especulando, então, que ele volta aos 16,66, logo eu vou cadastrando ali no 16,66. Quanto mais ordens, quanto maior a ordem, melhor, né? Bradescão 4, pessoal, gráfico renovado também. O Bradescão 4, diferentemente do Bradesco 3, fez um movimento perfeito. Foi a mínima no centavo, do mesmo estudo, pessoal. Máxima, mínima, aonde terminamos no Bradesco 4, 12,35. É a mínima. Tá? Então o Bradescão deu oportunidade, 4, o 3 não. Pô, vai explicar isso? Não faço a menor ideia do porquê. Onde eu acho que o Bradesco tem o Bradesco 4 tem o seu equilíbrio. Ele não joga para mim, diferentemente do Bradesco 3, a informação do volume lá na reforma da Previdência. Não temos essa informação aqui, ó, só no 3. Tá? O volumão do Bradesco 4 está aqui em 2020. Então eu vou jogar para vocês que essa faixa, e é por isso que ela sempre esteve no meu gráfico, faixa vermelha, que vai dos 16,39 aos 17,89, pessoal, tá? Terminando até um ponto técnico a 18,15. Então, 16,39,
aos 18,89 ou 18,15, ali para mim é o fim do desconto. Acima, então, do 17,89, você está comprando o Bradesco justo, acreditando que ele volta a ter os seus resultados cristalinos lá. Quais resultados? Às vezes 6 bi, 5 bi e meio por tri, tá? Agora, como alocador de longo prazo, o que eu faria no Bradescão, tá? Eu passaria a comprar menos após faixa vermelha, após 17,89. Especulando o quê, pessoal? Que o Bradescão 4 volta pelo menos aos R$15,16. Aí ele começa a fazer desconto até por preço teto, como nós calculamos, tá? Em um cenário dos 90 centavos ali por ano, tá? Em um cenário que ele volta a pagar os seus dividendos consistentes, mais bonificação, aquela coisa toda. Então, R$15,16 é o preço que eu tenho do Bradesco ali de desconto. Descontão para o cenário de copo meio cheio, 14,15 também, 14,36, 13,94. Não é cenário meu que volte aos 13,45, 12,72, tá? Copo meio vazio, pessoal, você tem que projetar para o Bradesco 4, como ele já completou aqui esse alvo, você só passa para as máximas atuais. A máxima atual está aqui em 17,50. Alvo 9,10. Tá? Antes do 9,10, eu tenho 11,11, 11,46, 11,37. É meu cenário, pessoal? Não. Tá? Meu cenário é que junho e julho, bolsa em alta, bancos obviamente em alta. Julho também é um mês de alta para os bancos. Tá? Então, devagarzinho, se ele der oportunidade nos 15,16, ótimo. Para onde vai, pessoal? 18,15. Tá? 19,41. 20,18? Acho difícil, mas vamos lá, 20,18, 20,60. Mas a grande expectativa minha é que pelo menos os 17,89, os 18,15 bata. Tá? Se antes vai dar a oportunidade de um belisco nos 15,16, show de bola. Tá? Não sei se isso vai acontecer. Tá certo, pessoal? Então passei aqui a parte tática. Assim que divulgado o segundo trimestre, a gente vem aqui com a parte fundamentalista, para a gente olhar para a carteira de crédito, né? Se teve alguma mudança. Ele que falou no primeiro tri, o board, né? A administração, que mudou, né? Começou a apertar um pouquinho o crédito para pessoas físicas, só que, honestamente, economia crescendo mais do que esperado, etc., consumo, muito provavelmente a gente vai ter uma surpresa bem rentável da sua carteira de pessoa física. Vamos ver. Isso vai chegar no segundo tri e aí a gente atualiza na parte fundamentalista. Pessoal, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.